vier, não desça da cruz. Não, fala para ele entender. Venha o que vier, não desça da cruz. Fala mais uma vez para ele entender. Venha o que vier, não desça da cruz. Seja pentecostal, ele vai selar essa palavra. Tome teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês podem ajudar. Bem batido com isso. Daqui a pouco a gente sobe o nível. No livro de Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, tema proposto aqui nessa noite. Paulo está a ensinar a igreja de Gálatas acerca da crucificação. Irmão Vinícius, por quê? Porque Paulo já começa o versículo dizendo: eu estou crucificado com Cristo. Paulo, nesse versículo, está dizendo acerca da morte carnal e o renascer em Cristo Jesus. Por nós é conhecido de forma literal o batismo nas águas, que simboliza o morrer para o mundo e o nascer para Cristo Jesus. É verdade que quando João pregava no Jordão, ele dizia: eu vos batizo com água, porém virá um após a mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu já vou começar logo a liberar a palavra. Qual é, irmão Vinícius? João está dizendo aqui: antes de você receber o Espírito, você vai ter que morrer para o mundo. Você vai ter que morrer para os seus desejos carnais. Meu Deus! Você vai ter que morrer para a sensualidade. Eu vou pregar. Você vai ter que morrer para a prostituição. Você vai ter que morrer para a mentira. Você vai ter que morrer para a fornicação. Para receber Espírito e fogo que vem dos céus, tu vai ter que morrer para esse mundo, para o fogo descer. Escuta isso daqui. O que me chama a atenção, e eu preciso que você entenda o contexto para você entender o texto. No livro do Gênesis vai dizer que Deus vai trazer à existência o que não existia. Deus está dando forma ao que não tinha forma. No capítulo de número 1, versículo de número 1, no livro de Gênesis, Bereshit, começo, princípio, início, o texto já começa dizendo: e a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. E eu vou parafrasear esse texto com o texto que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 6, dizendo: porém vós não sabeis que tu és templo e morada do Espírito Santo de Deus, e ele habita em vós. Irmão Vinícius, aonde um versículo se casa-se um com o outro, lá vai. Segundo a ciência vai dizer que nós somos composto por 70% de água. No livro do Gênesis está falando: o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Paulo está dizendo: tu é templo e tu é morada do Espírito Santo de Deus. Qual é a palavra, irmão Vinícius? Desde o início, ele se movimenta sobre as águas. E Paulo está dizendo: tu é templo e tu é morada do Espírito Santo de Deus. Eu já vou logo liberar para os tocha. É por isso que Jesus vai dizer: filhinhos, não sabeis que tu és de Deus, e maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu vou repetir para ver se você pega isso daqui. Jesus está dizendo: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Diz para esse crente que está do teu lado: maior é aquele que está convosco. Não, diz para ele entender: maior é aquele que está convosco do que aquele que está no mundo. Eu sinto uma glória de Jesus aqui. Irmão Vinícius, por que você está falando isso? Porque Paulo vai dizer: fomos crucificados com Cristo, porém não vivo mais eu. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu morri para o mundo.
Eu nasci para Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu sou casa, eu sou morada. As escolhas, quem toma é Ele. Eu vou pregar aqui. Os meus passos, quem guia é Ele. O meu levantar, quem comanda é Ele. O meu se assentar, quem rege é Ele. O meu deitar pertence a Ele. Eu costumo dizer, eu vou dizer aqui: escolhido não tem escolha, mas vive aquilo que Deus quer que ele viva. Paulo está dizendo: não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. Escute isso daqui. O que me chama a atenção é dois convites que Jesus vai fazer. No primeiro convite ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados e afligidos, e eu vos aliviarei. No primeiro convite Jesus está dizendo: você pode vir na mentira, eu vou te aceitar na mentira. Você pode vir no adultério, eu vou te aceitar no adultério. Você pode vir no engano, eu vou te aceitar no engano. Mas o que aperta é o segundo convite de Jesus. Qual é, irmão Vinícius? Se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Meu Deus! Toma a tua cruz e siga-me. Deus Eu tremendo! vou verbalizar para ver se você pega isso daqui. No primeiro convite você vinha na mentira. No segundo você vai ter que deixar a mentira de lado. No primeiro convite você veio no adultério. No segundo convite você vai ter que deixar o adultério de lado. No primeiro convite você veio no engano. No segundo você vai ter que deixar o engano de lado. Pegar a cruz, colocar nas costas e caminhar. Escute isso daqui, porque esse texto de Paulo é rico quando ele vai falar acerca da crucificação. E eu volto no livro do Gênesis para você entender. Lembra? O homem é colocado no jardim, perfeito, sem manchas. O homem é colocado, implantado no jardim. Porém ele conhece o pecado. E o texto vai dizer que o salário do pecado nada mais é do que a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. E é uma das piores mortes que pode existir. O homem é tirado do jardim porque ele se encontra morto. Escute isso daqui. Mas eu louvo a Deus pela sua palavra, porque o primeiro pregador que vai falar acerca da cruz de Cristo é o próprio Deus. Aonde está a cruz, irmão Vinícius? Gênesis capítulo 3, versículo 15. E da semente da mulher nascerá um a qual esmagará a cabeça da serpente. Aleluia! Eu vou repetir isso daqui, eu vou dividir para você. E da semente da mulher nascerá um a qual esmagará a cabeça da serpente. E eu louvo a Deus. Por quê, meu querido? Porque quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Ele vai enviar o seu filho a essa terra. É por isso que o Dr. Billy Graham vai dizer assim: o maior feito da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer, oh Jesus, e pisar na terra. É por isso que João vai escrever no capítulo 1, versículo de número 14: do verbo que se fez carne e habitou entre nós, e contemplamos a sua glória como do unigênito Filho de Deus, cheio de graça, cheio de verdade. Lucas vai escrever que ele vai nascer e vai vir a essa terra com um propósito. Qual é, irmão Vinícius? Salvar o que havia se perdido. Aleluia! Salvar o que havia se perdido. Glória a Deus! No livro do Gênesis, o homem é tirado do jardim. Mas em João, capítulo 3, versículo 16, Deus vai implantar o jardim dentro do homem. Prega comigo aí, diz para ele aí que está do teu lado: você é jardim privado. Não, fala para ele: você é jardim privado.
estou sentindo uma graça de Jesus aqui. Aleluia! E missão dada deve ser cumprida. O texto vai dizer que ele está crescendo. Chega um certo momento que um dos teus vai trair ele por moedas de prata. Mas escuta isso daqui, porque eu já vou liberar a primeira palavra. Sempre vai se levantar um dentre os seus para vos trair, mas Deus sempre vai levantar um de fora, chamado Simão Cirineu, para te ajudar a levar a cruz. Eu vou liberar isso aqui de novo. Sempre vai se levantar um Judas para vos trair, mas se prepara, porque diz o Senhor, o Simão Cirineu está chegando aí para ajudar você a carregar essa cruz. Levante a tua mão que eu vou liberar a primeira profecia. Deus está dizendo para alguém aqui: não é hora de parar, não é hora de desistir. O fardo pode estar pesado, mas Simão Cirineu está chegando aí para te ajudar a carregar essa cruz. Ele é trocado, traído por moedas de prata, é levado ao sinédrio para ser julgado, é colocado uma sentença em você, nele. O sinédrio vai usar de falsos testemunhos para acusar o meu e o seu Jesus. Ele é levado a Pilatos. Mas o que me chama a atenção é isso. O que, irmão Vinícius? Por volta de uma semana atrás, Jesus entrava sobre Jerusalém e o povo cantava, gritava: Hosana, seja dada a Deus nas alturas. Mas o mesmo povo que gritava Hosana, no pátio de Pilatos, gritaram: solta Barrabás, crucifica Cristo. Solta Barrabás, crucifica Cristo. Solta Barrabás, crucifica Cristo. Olha para quem está do outro lado e diz para ele: não desça da cruz. Fala para ele: vai até o final. Fala para ele: insista até o final. Olha para mim aqui. Por que, irmão Vinícius? Porque Jesus não estava preocupado em ser aclamado quando entrava em Jerusalém. Porque quem olha para aplausos, quem olha para status, acaba se arrebentando, acaba caindo do cavalo. Escute isso daqui. Os mesmos que gritaram Hosana foram os mesmos que falaram crucificam. Escute isso daqui. Mas mal sabia eles que mesmo eles gritando crucifica, estava ajudando Jesus a chegar no seu propósito. A chegar no propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. Jesus vai orar. Porque tem muito crente que é assim. Vê o problema, vê a adversidade, sabe o que vai acontecer? Começa a reclamar. Jesus foi diferente, eu vou orar. Escute isso daqui. Ele é trocado, é traído, é levado ao sinédrio. Ele vai tomar a sua cruz, pois todos os passos de Jesus aqui na terra foi em direção à cruz. Seu olhar, cruz. Seu falar, cruz. Suas ações, cruz. A ele foi dada uma missão. Mas Satanás sabia que se Jesus chegasse no alto da cruz e desse um brado: está consumado, tetelestai, a casa iria cair para Satanás. Por que, irmão? Eu vou começar a pregar para os tochos. Ainda tem crente pentecostal comigo aqui? Eu vou começar a pregar para os tochos. Escuta isso daqui. Porque Satanás sabia que se Jesus chegasse ao alto da cruz, no mínimo 3 coisas aconteceria. Primeira coisa, Jesus venceria o pecado. Segunda coisa, Jesus venceria a morte. Terceira coisa, Jesus venceria Satanás e seus demônios. Mas o texto vai dizer que Jesus vai ser julgado, vai ser colocado à cruz
em tuas costas, Ele está percorrendo pela via dolorosa, tudo isso por amor a mim e a você. O texto vai dizer que Ele é cuspido, Ele é xingado, Ele é rasgado, tudo isso por amor a mim e a você. Ele está chegando no lugar da caveira, no Gólgota, no Calvário, tudo isso por amor a mim e a você. É pregado os seus pés, é pregado as suas mãos, descer uma coroa de espinhos e colocar em sua cabeça, tudo isso por amor a mim e a você. Qual é a palavra, irmão Vinícius? Não é hora de parar, não é hora de desistir, porque Jesus foi até o final, por amor a mim e a você. E alguém que está embaixo vai dizer: desce da cruz, salva a ti mesmo. Mas Jesus não desceu da cruz, Ele permaneceu no alto daquela cruz. E segundo a cultura, todo crucificado, para acelerar o processo de morte, era quebrado as suas pernas. Para acelerar o processo de morte, quando foram quebrar as pernas de Jesus, isso aqui é só para quem é de Bíblia. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, Ele já havia entregado o seu Espírito. Eu vou repetir isso daqui. Ele olhou para mim e para você no alto daquela cruz e disse: está consumado. Tetelestai. Essa palavra grega tetelestai, ela tem 3 vertentes de significado. Irmão Vinícius, qual é a primeira? Um servo, quando iria servir o seu senhor na época, para ele dizer que estava à disposição do seu senhor, ele dizia a palavra tetelestai, que trazia o significado: eu estou à tua disposição, ó meu Senhor. O segundo significado para a palavra tetelestai era quando o capitão iria no campo de batalha do inimigo e vencia a guerra no campo do inimigo, ele voltava para casa cantando vitória e dizendo a palavra tetelestai: eu venci a batalha no campo do inimigo. E o último significado para a palavra tetelestai é quando ia se parcelar as dívidas na época, era necessário se apresentar um documento. Quando se apresentava o documento, as dívidas eram parceladas, e quando chegava na última parcela da dívida, era carimbado com o carimbo da época. Adivinha a palavra? Tetelestai. O preço está totalmente pago. O preço está totalmente pago. Quando Jesus vai dar o brado no alto daquela cruz, dizendo: tetelestai, está consumado, Ele está dizendo que não seja feita a minha, mas que seja feita a tua vontade. Eu desci na terra, deixei o trono de glória, esvaziei-se de mim mesmo e venci a guerra no campo do inimigo. E o preço que a humanidade não poderia pagar, eu paguei. O preço está totalmente pago. O preço está totalmente pago. Não de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Porque já era Deus mandando uma missão. Salvação não vem da terra. Salvação não vem do homem. Salvação não vem do teu vizinho, não vem do teu pai, não vem da tua mãe. Salvação tem nome. Qual é o nome dele, irmão Vinícius? Isaías vai escrever. E o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu vou repetir aqui para a noiva do Cordeiro: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Na sexta-feira ele morre como um cordeiro, mas ao domingo ele ressuscita como leão da tribo de Judá. Não, tu não pegou isso daqui, não. Na sexta ele morre como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Este assim ele não abriu a sua boca. Mas ao domingo as Marias estão indo visitar o sepulcro. Chegando lá, elas vão ver a pedra removida
os guardas que guardavam a sepultura caídos como mortos. O anjo sentado em cima da pedra. Elas vão começar a procurar a Jesus. Eu imagino o desespero tomando posse do coração. Mas uma voz vai bradar dentro do sepulcro: por que procura dentro dos mortos? Oh Jesus! Arrepiou aqui. Por que procura dentre os mortos aquele que vivo está? É por isso que Paulo vai escrever: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, as tuas prisões? Jesus está vivo. Alguém já pegou ali? Jesus está vivo. O que nos diferencia de qualquer outra religião é que os fundadores de religião todos estão mortos, mas Jesus está vivo. Se você for no túmulo de Buda, você vai ver: aqui jaz Buda. Se você for no túmulo de Maomé, você vai ver: aqui jaz Maomé. Se você for no túmulo de Allan Kardec, você vai ver: aqui jaz Allan Kardec. Se você descer no Vaticano hoje, você vai ver a ossada dos papas que já se passaram. Mas se você descer em Jerusalém hoje, você vai ver escrito na sepultura: ele não está aqui. Já começaram a entender aqui: ele não está aqui, ele ressuscitou. Levante as suas duas mãos no terceiro andar. Levante as suas duas mãos no terceiro andar. Tem uma palavra para ser liberada aqui. Satanás não queria que você estivesse nesse culto. Tudo que Satanás queria, jovem, era ver vocês nesse momento na palavra, curtindo a noite. Tudo que Satanás queria era fazer vocês escravos das drogas. Mas Satanás perdeu, porque a graça de Jesus, ele pagou a barra. A misericórdia de Jesus nos alcançou. Levante as suas mãos no terceiro. Isso aqui é só para quem veio adorar um Jesus vivo. Isso aqui é só para quem veio adorar um Jesus vivo. Irmão Vinícius, prova que ele está vivo. Te prova. Levante as suas mãos no terceiro andar. Não abaixa não isso. Qual é o segredo para me sentir? Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Eu não vim aqui pregar uma mensagem antropocêntrica, porque a glória não tem que se converger na minha pessoa, mas eu vim pregar uma mensagem cristocêntrica, porque Colossenses 1,16 vai dizer: porque dele, para ele são todas as coisas, seja tronos, principado, denominação, tudo é dele. A glória que você vai dar pertence a Jesus Cristo. Levanta as duas mãos no terceiro andar. 1 minuto de glória, vai. O altar já começou a entender. 1 minuto de glória, vai. Ele manda a bacana, a baixaia. E ele desce a
Jeremias vai dizer que na terra ele foi rejeitado, e todos esconderam a vossa face dele. Mas em Atos capítulo 1, o texto vai dizer que ele era assunto aos céus. Na terra ele foi rejeitado, mas nos céus ele era assunto. Por que, irmão Vinícius? Porque muitas das vezes quem é de baixo não vai conseguir perceber quem é de cima. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui? O teu ministério não veio de homem. A tua vocação não veio de homem. A tua vocação veio de cima. Deixa que fale, continue fazendo. Deixa que